chamo Sofia, eu sou estagiária da editora da Unicamp e hoje eu estou representando a editora para conversar com o reitor e também coordenador da coleção Meio de Cultura, Marcelo Nobel. Bem-vindo, Marcelo. Oi, Sofia. É um prazer estar aqui com você conversando. Muito obrigada, o prazer é meu. Bom, então vamos à primeira pergunta de hoje. Em junho deste ano, foi concluído o primeiro edital para a seleção de livros da coleção Meio de Cultura, com a seleção do livro Um Sabiá Sujo, Aventura Científica sobre a Descoberta de uma Ave de um Continente, de Marcos Rodrigues. Como que foi o processo de escolha desse título? E como surgiu a ideia de lançar um novo edital ainda em 2020? Bom, a gente tem um comitê editorial da coleção, lançamos o primeiro edital e recebemos muitas propostas. A ideia tinha muita coisa interessante, mas algumas ou talvez tinham sido já publicadas em algum lugar, ou que tinham aí um processo ainda de melhoria. Enviamos aí, fizemos uma pré-seleção, essa pré-seleção foi enviada para pareceristas e acabamos decidindo pela publicação desse livro, que está muito interessante, bem diferente, bem bonito como um livro. E já no início do ano, tínhamos previsto a possibilidade de ter 2 livros publicados com esse edital, e, portanto, decidimos abrir novamente o processo para ver se a gente consegue uma repercussão maior, mais pessoas conhecendo, que a gente possa ter, eventualmente, mais títulos para julgar. Acho que é uma boa oportunidade para os divulgadores da ciência, para as pessoas que gostam de escrever, para quem tem algo escrito na área de divulgação científica e que tem interesse em submeter para a editora da Unicamp. Com certeza. Então, todas as áreas do conhecimento são bem-vindas na coleção? Todas as áreas, todas as áreas. O importante é ser de divulgação da ciência, ou seja, voltada para um público mais amplo, sem tanto questões especializadas, né, sem um palavreado complicado, ou seja, mais voltado para o público de uma maneira geral, que tenha interesse em qualquer área da ciência, da tecnologia. Certo. E como o senhor mesmo acabou de dizer, os livros eles devem ter enfoque científico para serem selecionados. Mas então há liberdade para a forma das obras? Digo, é possível escrever obras que sejam em formato de narrativa ou poético? Sim, sim. Nós estamos dispostos a ver todo tipo de solução que possa acontecer. Naturalmente, sempre mais complicado, né, ter uma outra linguagem, mas a criatividade é o limite, digamos assim. Não tem nenhum tipo de problema, a gente vai receber todo tipo de trabalho. Certo. E na entrevista dada em abril sobre a coleção Meio de Cultura, o senhor disse que a coleção busca trazer ao público a ciência produzida também fora do núcleo anglo-saxão de conhecimento. O edital visa ampliar a participação de brasileiros na coleção? Sim, acho que esse é o principal aspecto. A gente foi começando a coleção, foi fazendo algumas traduções. Nós temos, se não me engano, em total 2 autores brasileiros apenas, por enquanto. Agora, com o Sabiá, teremos 3 publicados na coleção. Acho que a gente precisa ampliar a participação de autores brasileiros. Acho que esse é um dos elementos principais desse edital. Certamente. E a nossa última pergunta os livros publicados anteriormente, eles são dos mais diversos assuntos, como a gente debateu um pouco até agora, da poesia à física. O que todos parecem ter em comum é essa linguagem de aproximação entre o leitor e ciência, já mostrada desde o título, desde a capa. O que o senhor pensa sobre essa aproximação nos dias de hoje? Ou seja, qual que é a importância da divulgação científica? Bom, a divulgação científica é fundamental. Nós estamos aqui no meio da pandemia, vivendo um momento tão difícil, e a gente vê todos os dias, absolutamente todos os dias, exemplos de situações que a gente fala, nossa, deveria ter mais conhecimento, como a ciência funciona, o que significa isso, como a gente pode realmente ter uma sociedade mais engajada, com mais vontade de aprender sobre ciência. E isso é possível via divulgação. Hoje temos muitos meios, né? Podcasts, YouTube, artigos, mas o livro é um meio que é particularmente importante porque ele permite aprofundar a discussão, trazer uma discussão mais abrangente sobre um certo tema, com diferentes olhares. Então, é uma linguagem especial e nós temos
muito espaço para livros de divulgação da ciência no Brasil. Eu acho que é um assunto que realmente vale a pena, e eu queria então aproveitar e convidar todos os autores que tenham vontade de publicar com a gente, que tenham alguma coisa escrita sobre o assunto, que se dediquem para poder participar desse edital que é tão importante. Certo. E aos autores interessados, todas as informações sobre a obra e as circunstâncias para inscrição estão todas no edital, então vocês podem abrir e acompanhar. Isso. Muito obrigada, reitor, pelo seu tempo. Obrigado, Sophie. E muito obrigada por Para quem tiver interesse, é só entrar aí na página da editora da Unicamp, que vai ter todas as informações ali. Certo. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.